Olá, hoje nós temos uma entrevista muito especial com uma das escritoras mais bem-sucedidas e admiradas do Brasil, a sorocabana Lilian Bertin. Ela é autora dos livros A Hora Extraordinária e Minha Idade Não Me Define, que falam sobre como priorizar e realizar sonhos independentemente da idade. Ela também é uma palestrante, mentora, que já visitou diversos países e compartilhou suas experiências e conhecimentos com milhares de pessoas. Ela chegou a receber um prêmio na França. Essa é a nossa convidada de hoje, a Lilian Bertin. Vamos conversar um pouco com ela sobre toda essa experiência que ela tem a passar a nós, sorocabanos, e principalmente as sorocabanas. Lilian, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Elton, um privilégio estar aqui com vocês. E quanta experiência! Escreveu 2 livros, o primeiro já se tornou best-seller. Fala um pouco pra gente sobre a sua carreira. Olha, é muito interessante você falar sobre isso, porque eu nunca imaginei na minha vida que um dia seria escritora. E durante 30 anos como empresária, um dia eu fui abordada numa viagem que eu estava com alguns empresários nos Estados Unidos, nós estávamos num café da manhã, e nesse café da manhã estava lá a CEO da editora Gente, que é a presidente da editora Gente. E ela estava falando sobre escrever livros, tal, né? E eu falei, olha, interessante, eu acho que eu quero que meu filho escreva um livro sobre vinhos. Ela falou, não, o seu filho vai ter o tempo dele, eu quero saber sobre o seu livro. Eu falei, não, Roseli, eu não tenho livro. Ela falou assim, olha, todos nós temos um livro dentro de nós, e eu tenho certeza que nesses 30 anos você provavelmente encontrou um método para fazer tudo o que você faz. E quando ela me fez essa provocação, eu falei, bom, se ela está vendo isso em mim, vamos lá, vamos aceitar essa provocação. E foi aí que eu resolvi escrever sobre essa trajetória de empreendedorismo que transformou a minha vida realmente, porque eu comecei bem, praticamente do zero, eu e meu marido, e a gente conquistou muitas coisas e fomos responsáveis também por muitas vidas. E eu resolvi escrever sobre o empreendedorismo e a realização de sonhos. E foi muito interessante porque a nossa dor e o nosso sucesso, muitas vezes, ele é o retrato de outras dores e de outras pessoas que também querem passar pela mesma trajetória. E houve essa conexão com o público e o livro ficou algumas semanas na lista dos mais vendidos. E quando que eu, né, podia imaginar, eu que sou mãe, esposa, avó do interior, poderia imaginar que a minha história poderia ser referência aí para tantas pessoas. Então foi maravilhoso eu aceitar esse desafio, eu buscar novos horizontes e me permitir realmente olhar para a minha história com sabedoria e tendo orgulho do que tudo que eu passei, né? Muito interessante. E quais são as suas referências literárias e culturais, tanto brasileiras quanto internacionais? Eu sou muito eclética para livros. Eu tenho eu admiro, assim, com muito entusiasmo, Roberto Chiniachik, que ele, inclusive, foi o prefaciador do meu livro, ele que é um líder de vendas de livros Sim. nacional, né? Então, o Roberto, eu tenho uma história muito interessante com ele, inclusive, ele cita a minha história no livro dele, na biografia dele, no livro O Mentor, ele conta sobre a minha história. Então, é um privilégio poder tê-lo como amigo e como prefaciador do meu primeiro livro. Isso também me abriu muitas portas. E de forma internacional, eu gosto de tudo ligado a desenvolvimento pessoal, eu gosto de livros de finanças, então o T. Harv Eker também é uma pessoa que eu admiro bastante, o Brandon Burchard, ou seja, são várias fontes onde a gente vai buscando esse desenvolvimento, essa liderança, esse conhecimento, mas eu acho que mais do que isso é a gente olhar para a nossa história verdadeira, de mão na massa, e passar Sim. o que é bom e o que não é bom, porque a gente tem que falar das coisas difíceis e das conquistas, e não só das conquistas, não é mesmo? Realmente. Agora, vamos falar sobre conquistas, porque você foi homenageada na França. Fala um pouco pra gente dessa experiência. Eu sempre fiz, eu ganhei um concurso para palestrar no Japão, foi aí que eu me lancei como palestrante profissional, porque eu gostei muito dessa experiência.
E falando para comunidades brasileiras, tanto no Japão, em Portugal, várias vezes nos Estados Unidos, que são o meu público, né, as comunidades brasileiras, aonde quer que elas estejam, eu acabei deixando uma trajetória internacional. E essa entidade da França, chama Divina Academia de Letras, Artes e Cultura, eles homenageiam pessoas que estão ligadas à arte, à cultura, à literatura e que têm algum tipo de trabalho internacional. E a Sim. minha trajetória internacional foi bem intensa nesses últimos anos, porque é incrível como os brasileiros fora do Brasil, eles ficam sedentos da nossa presença, Sim. da nossa colaboração. Então, eu fui indicada a esse prêmio, assim como outras pessoas estiveram presentes e também foram homenageadas, pessoas de Boston, pessoas dos Estados Unidos, da Flórida, pessoas aqui do Brasil, do Ceará, a secretária de Educação do Ceará também foi homenageada no mesmo dia. Então, assim, quando eu recebi essa indicação, foi motivo de muita felicidade, mas eu não imaginava que eu seria aceita. Uma coisa é você ser indicada, outra Sim. coisa é você ser aceita. Então, a gente manda toda uma documentação, a gente manda tudo que a gente já fez durante a vida. E quando eu recebi realmente o resultado de que eu seria homenageada, foi assim algo surpreendente. Foi uma noite maravilhosa. É uma entidade reconhecida que já está há 28 anos na França, que ela é dirigida por uma jornalista que é brasileira. Então, Sim. assim, não é um órgão governamental, mas é um órgão muito reconhecido lá em Paris. E foi maravilhoso, está sendo maravilhoso fazer parte de tudo isso. Muito bom. E como surgiu a ideia de escrever os seus livros A Hora Extraordinária e também Minha Idade Não Me Define? Então, a hora extraordinária, eu quis falar para pessoas que muitas vezes se limitam para realizar sonhos. Elas ficam postergando a possibilidade de realizar sonhos. Eu vejo isso nas minhas mentorias. As pessoas, elas têm vontade de fazer algo diferente. Muitas vezes elas têm vontade de mudar de carreira, ou por qualquer motivo elas foram desligadas do seu trabalho de forma repentina, ou assim não estão satisfeitas com a profissão que exercem e não tem coragem de mudar, seja Sim. por preconceito, seja por medo. Então, assim, eu percebi que a grande maioria das pessoas não realiza sonhos porque ou elas não têm tempo, ou seja, estão sobrecarregadas, ou elas não têm dinheiro. E eu resolvi falar sobre esses vilões que muitas vezes impedem as pessoas de realizarem sonhos. Então, nenhum dos dois fatores podem ser impeditivos quando a gente tem uma vontade, um desejo ardente de fazer a diferença. Sim. Eu abordo isso e eu dou um passo a passo. Porque você realizar as coisas quando você tem tudo favorável é muito fácil. Verdade. Mas o interessante é a gente realizar aquilo que a gente tem vontade de fazer, independente das circunstâncias. Então, é possível sim. Passado alguns anos da hora extraordinária, eu percebi que tinha um terceiro fator impeditivo. Tempo e dinheiro eram comuns, mas as pessoas também estavam se limitando por questão da idade. E o etarismo é algo que nós temos que começar a olhar com carinho, porque a população mundial está envelhecendo. E Sim. se nós não mudarmos esse paradigma de que somos velhos, de que o nosso passou, no ano de 2050, todas as pessoas que tinham entre 20 e 30 anos em 2020 serão os próximos idosos. Sim. E será que a gente vai parar as nossas vidas, sendo que agora nós estamos vivendo mais? Então, eu trago essa bandeira, eu levanto essa bandeira de que nós podemos sim realizar nossos sonhos, independente da nossa idade, desde que a natureza permita. E essa é uma autopermissão que nós, quando a gente consegue trabalhar o nosso desenvolvimento pessoal, as nossas crenças, a nossa autoestima, nós conseguimos muito êxito em qualquer que seja o caminho que a gente escolha. E eu sou uma prova viva disso. Deixei de ser, quer dizer, estive empresário por mais de 30 anos e há mais de 6 anos eu me tornei palestrante, escrevi 2 livros, eu mentoro pessoas que buscam essa reinvenção, essa renovação nas suas vidas e nas suas carreiras,
E eu me sinto cada vez mais jovem. Agora que eu sou avó de 2 netos, eu me sinto, na minha cabeça, uma menina de 30 anos. E é interessante como a idade cronológica, ela pode sim ser muito diferente da nossa idade e nosso entusiasmo mental. Exatamente. O que você falou me fez recordar uma entrevista que eu fiz com o Walter Longo há um tempo atrás, onde ele fala sobre o Long Life Learning, que hoje Uhum. você vai aprender e vai utilizar esse aprendizado com 40, 50, 60 anos, porque essa questão da velhice, né, está avançando muito, nós estamos vivendo mais, e é exatamente isso que você falou. Fantástico, Lilian. Agora, quais são os seus projetos futuros como escritora, palestrante, mentora? Olha, como mentora, essa época do ano, principalmente, onde existe esse padrão, né, virada do ano, nós estamos com uma nova mentoria que eu carinhosamente chamo de a hora da virada, que talvez seja a hora da gente colocar em prática aqueles sonhos que estão Sim. engavetados. Então, nós estamos aí com uma mentoria para as pessoas que querem começar 2024 com o pé direito. Já tenho aí uma palestra em Orlando, que também nós vamos levar um grupo para lá de pessoas que querem fazer conexões, enfim. Então, tem uma palestra agendada para Orlando 2024. Já tenho vários eventos também. Agora, essa época de final de ano, que as empresas também estão fazendo suas confraternizações, então a gente também já está recebendo vários orçamentos para palestras. E o meu propósito de vida é divulgar cada vez mais essa possibilidade, esse pertencimento, esse resgate de que nós não podemos nos boicotar e nós não podemos parar as nossas vidas baseados num papel que significa certidão de nascimento. Então, nós podemos sim fazer diferente e virarmos aí essa página de que as pessoas devem se limitar profissionalmente pelas suas idades. Então, no livro eu conto vários cases aí mundialmente conhecidos e outros nem tanto conhecidos, mas que através de relatos chegaram até mim e que eu coloco dentro do livro, para que as pessoas possam se incentivar a fazer o mesmo. Excelente. Agora eu gostaria que você deixasse a sua mensagem para aqueles jovens que sonham em seguir uma carreira ou literária ou talvez empreender em qualquer área, porque você cita muito isso nos seus livros. Sim. Primeira coisa, não importa o que você faça, faça o melhor que você pode onde você está. E uma coisa que eu aprendi lá no Vale do Silício, na Califórnia, quando eu estive lá numa missão, é o seguinte: lá nós olhávamos para pessoas que estavam fazendo seus pitches de vendas, e eu aprendi isso com aqueles garotos. Eles diziam assim: haja no local e pense no global. Se você fizer o melhor que você pode, se você for o melhor naquilo que você faz, aonde você está, mira para onde você quer chegar, porque é apenas uma distância entre o ponto A e o ponto B. As Sim. pessoas que querem realizar sonhos, elas se comprometem hoje. E a distância é apenas um detalhe, porque eu realmente acredito que realizar sonhos todos nós podemos. Simplesmente fantástico, viu? Excelente esse seu recado final. Lilian, muito obrigado pela sua participação. Nós vamos deixar os contatos da Lilian, as mídias sociais para vocês seguirem aqui também. E para adquirir os seus livros, como faz? O livro A Hora Extraordinária, como é um best-seller nas grandes livrarias, na internet, né, nos sites que vendem livros, você encontra facilmente. E o livro Minha Idade Não Me Define, no link do meu Instagram, na bio tem um link ali e você pode clicar, lilianbertin.oficial, e ali você recebe o livro autografado em qualquer lugar do Brasil. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Obrigada eu, sucesso para todos vocês, foi um grande prazer, gratidão pela oportunidade. Eu conversei com a Lilian Bertin, que é escritora, palestrante, de Sorocaba e que lançou esses 2 livros que são sucesso absoluto. Siga ela nas mídias sociais porque com certeza vai fazer bem para o seu bem-estar. Obrigado pelo carinho da sua audiência, um grande abraço e até a próxima, se Deus nos permitir.